Nosso assunto agora é a guerra democrática do presidente Bolsonaro, que se torna imprevisível. A gente não sabe onde isso vai desembocar. O presidente levou tiro, chute, pancada e paulada até agora dos dois outros poderes. Isso foi muito claro sobre a pessoa dele. Não foi um ataque ao executivo, foi a pessoa dele, por parte do Congresso, que gerou, aprovou, às vezes a toque de caixa e a revelia do executivo, leis que dificultaram a governabilidade. Hoje o país é ingovernável com as leis que estão aí. As leis que obrigam, a pretexto do vírus da moda, essas leis que obrigam o presidente e quem estiver no executivo a fazer tantos gastos acima da arrecadação e não dão condições de arrecadação. O orçamento foi explodido e o estado é de calamidade pública e há previsão na Constituição para outros estados, por exemplo, de emergência, de sítio, e, enfim, situações essas de perigo. E o presidente não se sabe exatamente em que está apostando. Ele ainda está enfatizando, ele e um dos principais porta-vozes dele, que é o general Ramos, muito amigo dele, que foi designado o interlocutor entre o presidente e o Congresso. O general Ramos tem continuamente enfatizado que o governo não planeja golpe nenhum, apenas quer transitar pelas vias democráticas. No entanto, a declaração ontem do presidente é de guerra. É uma guerra declarada, que a paciência chegou ao limite, não vai aguentar mais golpes vindos do judiciário, que a Constituição tem que ser cumprida, mas de uma mão dupla e não somente em uma direção, que ele não vai aceitar ser tutelado mais pelo Supremo Tribunal Federal. Ele chama de algozes esses ministros do Supremo Tribunal Federal, sem mencionar os nomes, mas todo mundo sabe quem são eles. Na verdade, não são apenas os dois, Alexandre de Moraes e Celso de Mello, mas outros também estão na mesma direção. No entanto, esses são como que porta-vozes dos restantes. É uma guerra contra o judiciário. No nosso entender, o país está insustentável. Há uma ditadura do judiciário. Hoje, pela ordenação jurídica, um juiz de primeira instância, um juiz de interior, um juiz federal de uma cidade pequena do interior, por exemplo, tem poder de mandar o presidente cancelar qualquer coisa que o presidente tenha feito, mandar paralisar um programa do governo. Existe esse poder. E no Supremo Tribunal Federal, então, o poder quase que ilimitado. Eles estão empoderados de uma tal maneira como semideuses aqui na Terra. Qualquer ministro, monocraticamente, ou seja, não precisa nem do apoio dos outros, ele sozinho pode mandar o presidente barrar qualquer coisa, por exemplo, a nomeação da Direção-Geral da Polícia Militar, Polícia Federal. No caso da nomeação do diretor da Polícia Federal, que o presidente Bolsonaro nomeou o delegado Ramagem e não emplacou porque o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender. Na verdade, o que está por trás disso é muito sério. O governo tem o órgão de espionagem de informações que se chama GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que tem dentro dele a ABIN, Agência Brasileira de Informação. Na verdade é inteligência, mas ela trabalha com informações e municia o presidente com informações. Que informações? Todas possíveis. Por exemplo, todas as informações financeiras através de bancos, através de Banco Central, através da Receita Federal,
todas as informações financeiras a respeito de todas as pessoas físicas e de todas as pessoas jurídicas, isso passa pela ABIN e o presidente tem tudo isso disponível. E hoje esses controles foram extremamente aprimorados pelo PT, investiu muito e pesado nessas informações de uma tal maneira que essas informações são abrangentes. A gente pode dizer que o governo sabe tudo sobre todos no Brasil, tudo no que diz respeito humanamente falando, fora o que é subjetivo, os pensamentos, mas humanamente que a pessoa fala através dos celulares. O governo tem informações a respeito de celulares de qualquer pessoa. Ele tem informações a respeito da conta corrente, dos gastos de qualquer pessoa. O governo tem todas as informações através da ABIN, só que pela ordenação jurídica não pode usar essas informações. Como? Não pode. O governo sabe de todos os podres de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, aparentemente, o governo vê ilegalidades e até crimes na maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que eles se fecham de uma tal maneira e não permitem que essas informações apareçam. Mas o governo está ansioso por jogar essas informações para poder equilibrar esse jogo que está totalmente desfavorável contra o governo. O governo quer jogar um pouco desses podres para cima dos ministros do Supremo. Não existe no ordenamento jurídico atual nenhuma possibilidade de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal perder o cargo, ser condenado, ir para a cadeia. Do jeito que as coisas estão, eles são semideuses impunes ao infinito. Não existe nenhuma possibilidade. Mas o presidente Bolsonaro não se conforma e ele quer ter a Polícia Federal na mão. O ministro Sérgio Moro não deixou que o presidente fosse informado através da Polícia Federal e blindou a Polícia Federal para o presidente não ter a Polícia Federal junto dele. E essa é a razão da briga. A hora que o presidente tiver a Polícia Federal, e a partir de hoje ele já tem a Polícia Federal na mão, a Polícia Federal tem as mesmas informações que a ABIN já tem também. Só que a Polícia Federal pode usar. Eu não descarto, nessa semana ainda, alguma informação vir da Polícia Federal e prender algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é totalmente possível já essa semana. Hoje, o presidente deu posse ao... eu não sabia, me parece que ele é delegado, Rolando de Souza. Ele era o vice da ABIN, companheiro do chefe da ABIN, o delegado da Polícia Federal, Ramagem, e ele foi nomeado, então, chefe da Polícia Federal. Ele parece que tem condições, capacidade, e o órgão máximo e aí de agentes federais já apoiou, disse que ele tem todas as condições de fazer um bom trabalho, de forma que ele, em princípio, está apoiado pelos policiais federais. O presidente usou de uma estratégia, divulgou o Diário Oficial, a nomeação, e imediatamente deu posse. Reuniu principais cabeças do governo, como o general Heleno, que é muito temido e respeitado por todos, reuniu os generais principais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o próprio ministro da Justiça, André Mendonça, que é um pastor evangélico. Eles estavam cercados de evangélicos ali. O general Ramos, que é evangélico. O presidente Bolsonaro hoje acompanhado de muitos evangélicos, os principais generais. O Mourão não estava lá, ele não convidou o Mourão. E os principais generais e evangélicos deu posse ao novo chefe-geral, que é diretor-geral da Polícia Federal, o Rolando de Souza. Bom,
Se o Supremo quiser adiantar essa briga, agora vai ser mais difícil, porque vai ter que tirar, proibir ou botar para fora um já empossado. Na mesma hora que ele é empossado, ele recebe o computador com todas as informações da Polícia Federal, que não são necessárias, porque ele já tem tudo isso pela ABIN. Portanto, a partir de hoje, o presidente delegou a um homem da confiança dele, na chefia da Polícia Federal, toda a autoridade de investigar qualquer pessoa neste país. A Polícia Federal tem autoridade de investigar, mas já investigou aos montes. Eles sabem de tudo sobre a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A incógnita é o que vão fazer esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que até semana passada vinham com ódio, com prepotência, com todo o poder, humilhando o presidente da República. O presidente levantou as mãos e disse: basta, agora não vai ter mais isto. O que vai fazer? Para nós é uma incógnita. Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal já vai se reunir virtualmente para decidir um assunto que eu acho que tem a ver. Se é válido usar símbolos religiosos nas repartições públicas. Ou seja, se você pode botar um versículo, botar uma cruz, uma imagem de Jesus, um crucifixo, se isto é válido, eles vão se reunir e, muito provavelmente, evidentemente, eles vão tratar do assunto principal. O que fazer? Eles falaram grosso, proibiram o presidente de nomear o Ramagem, chefe da Polícia Federal, e falaram grosso. Agora o presidente nomeou outro, empossou e disse: e agora? Bom, agora eles vão ter que responder alguma coisa ou se calar. Bom, entrando nesse jogo de xadrez, alguém que não tem nenhum interesse na confrontação, que é o general Mourão, ele já jogou um esfriamento no Supremo Tribunal Federal. O quê? Ele criticou. Ele disse: olha, está havendo um excesso de intromissão do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, no Executivo. Ele está mandando um recado cifrado para o Supremo: olha, vocês aliviem, porque o clima aqui é de guerra. O Bolsonaro, o Mourão, o vice, que é o maior inimigo hoje do presidente, é o vice. Ele mandou um recado cifrado: olha, o presidente está muito forte e o ânimo aqui é para a guerra realmente. As Forças Armadas vão ser usadas. Então, o Supremo se acalme, porque se vocês levantarem a cabeça, então aqui vai ter confrontação mesmo. Ou seja, fechamento do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro deu um prazo de uma semana. Essa é a semana em que as coisas vão acontecer. Na verdade, o que o presidente disse é: militância minha, todo o meu pessoal para a rua, todo mundo vai para a rua em minha defesa, me apoiando. Porque se vocês me apoiarem, as Forças Armadas vão agir. Agora, se vocês esperarem as Forças Armadas tomar iniciativa, as Forças Armadas não vão tomar iniciativa. Você tem que ir para a rua, povo. O presidente Bolsonaro está chamando a militância dele toda para a rua, essa semana inteira, até fechar o Supremo, fechar o Congresso, para fazer o que tiver que fazer, se o povo for para a rua. Na verdade, a grande incógnita, então, disso tudo está sendo: se o povo do Bolsonaro, que o apoia, vai para a rua, e o que vai fazer o Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, o confronto já está estabelecido. O Supremo Tribunal Federal, hoje, junto com a Polícia Federal, que agora deixou de ser, o Supremo Tribunal Federal é a voz das esquerdas contra a direita do presidente Bolsonaro. O confronto de direita e esquerda já está estabelecido. Por enquanto, o Lula, partidos de esquerda, radicais, estavam quietinhos, porque o Supremo estava lutando por eles, descaradamente. Mas agora a confrontação ficou clara. O que vai acontecer daqui por diante?
Deus nos revela, muito sangue derramado, muita gente vai morrer, as coisas não vão se acertar, não há acordo, não há entendimento, não há mais pacificação colocada. A partir de ontem o presidente declarou guerra. Não vamos apanhar mais, agora nós vamos reagir. Façam o que quiserem, porque nós vamos reagir. Agora a Polícia Federal está nas nossas mãos. E a Polícia Federal tem informações e pode agir contra qualquer pessoa, inclusive prender preventivamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso pode acontecer a qualquer momento durante essa semana. E o presidente disse, só tem essa semana de prazo para as coisas acontecerem. O povo de Deus tem que entender e orar e se preparar para tudo que vai acontecer, porque vem de Deus para a disciplina do povo dele. Sabia que quase 600 mil brasileiros não têm certidão de nascimento? Algo tão simples.